que cresçam e se desenvolvam de maneira adequada e saudável, as plantas precisam de nutrientes. Entre os cerca dos 17 minerais que são essenciais para as plantas, destacam-se 3 macronutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio, representados pela sigla NPK. Quando morrem e se decompõem, as plantas devolvem os nutrientes ao solo, fazendo com que outras plantas os utilizem no seu desenvolvimento até que também morram, se decomponham, seguindo esse ciclo natural. Porém, no momento em que são colhidas, desmatadas ou até podadas, essa sequência é interrompida e por isso a adubação é tão importante. Os adubos podem ser divididos em 2 tipos: os orgânicos ou naturais e os químicos ou inorgânicos. Independentemente do tipo de adubação, o objetivo será sempre fornecer NPK, nitrogênio, fósforo e potássio para as plantas. A principal diferença entre os naturais e os químicos é o tempo de absorção dos nutrientes. Com a fertilização orgânica, as plantas absorvem os minerais de maneira mais lenta. Já com a adubação inorgânica, essa absorção é mais rápida. No entanto, a atuação do adubo orgânico é mais duradoura. O adubo orgânico é composto de matéria de origem vegetal ou animal e melhora a qualidade da terra, privilegiando a oxigenação das raízes. Os adubos químicos são oriundos da extração de minérios ou do petróleo, e os seus nutrientes já começam a ser absorvidos pelas plantas no momento da adubação. Como ele não penetra na terra, o que não é absorvido acaba sendo desperdiçado. Adubos NPK. Cada componente do fertilizante NPK exerce uma função. O nitrogênio, o N, é responsável pelo crescimento e desenvolvimento das raízes, caules e folhas. A planta absorve, ainda no começo da vida, a maior parte do nitrogênio de que precisa e o armazena em seus tecidos de crescimento. Ele é recomendado para estimular a brotação e o enfolhamento e é ótimo para as folhagens e gramados. O fósforo, P, é fundamental na formação da clorofila e aumenta a capacidade da planta para absorver os elementos férteis do solo, uma vez que age no desenvolvimento radicular. Ele tem papel essencial na qualidade dos frutos e maturação das sementes, devendo ser mais utilizado em culturas com o objetivo da criação de raízes, aumento das floradas e na frutificação e produção de sementes. Não menos importante, o potássio, K, que contribui na formação de tubérculos e rizomas, fortalece os tecidos vegetais e ainda aumenta a resistência contra a seca. Os adubos NPK têm diferentes fórmulas, com quantidades variadas nos nutrientes e que devem ser utilizados de acordo com a necessidade de cada planta. Os fertilizantes NPK mais conhecidos são o NPK 4,14,18, onde são 4 partes de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 partes de potássio. Ele é ideal para espécies que produzem flores, frutos como hibiscos, azaleias, violetas, cítricos. Os fabricantes dizem que essa formulação é ideal para ser aplicada no momento do plantio e no preparo do solo, devido ao seu alto teor de fósforo. NPK 10-10-10, partes iguais dos 3 elementos. Essa fórmula é destinada a espécies que não florescem e não produzem frutos, como as samambaias, por exemplo. Também é ideal para plantas já formadas e pode ser usada em flores, folhagens, hortaliças e frutíferas. NPK 15-15-20, 15 de nitrogênio, 15 de fósforo e 20 de potássio. Essa fórmula é rica em potássio e é considerada bem prática, uma vez que pode ser usada também no cultivo de hidropônico, indicada especialmente para hortas. Existe ainda no mercado fórmulas preparadas especialmente para determinadas espécies de plantas ornamentais, como violetas, orquídeas, rosas, samambaias. Como usar o adubo NPK? Primeiro, deve-se ter em mente qual é a época em que cada planta mais demanda os nutrientes. Por exemplo, durante os meses de outono e inverno, as plantas diminuem as suas atividades e precisam de menos adubo. Ou seja, os meses mais chuvosos são os ideais para o uso do fertilizante NPK. Nos demais, recomenda-se a adubação natural. As adubações devem ser realizadas antes do período de florescimento e após a colheita ou a poda, para compensar as perdas de nutrientes. O excesso de químicos pode interferir no metabolismo das plantas, prejudicando seu desenvolvimento e provocando inclusive queimaduras. O Brasil é o 4º maior mercado de fertilizantes, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e só, porque é o 4º. Então, depois de a gente já ter falado bastante sobre o adubo NPK, vou dar aqui uma alternativa de como a gente pode fazer ele em casa de uma forma
Muito simples. O adubo caseiro e orgânico é uma ótima alternativa para quem deseja ser mais sustentável, manter a saúde das plantas de forma mais natural possível. Nós vamos utilizar apenas 3 ingredientes que são considerados lixo, um lixo bem comum, inclusive aqui na maioria das casas brasileiras. Você pode fazer com borra de café, casca de banana, casca de ovo e, se quiser, pode incluir também casca de vegetais. Além de favorecer o crescimento das plantas, contribui para evitar o desperdício alimentar. Para iniciar o processo do adubo caseiro, é importante separar o seu lixo, os seus resíduos em casa. Já temos um vídeo sobre isso aqui também, vou deixar no card para quem quiser dar uma olhadinha depois. Assim a gente vai evitar aquela misturada toda que a gente faz com resto de comida, papel, reciclável, enfim. Vamos evitar isso, vamos separar o nosso lixo em casa, já é o primeiro passo para tudo. Então eu vou falar agora sobre cada ingrediente que a gente vai utilizar e como a gente pode aplicar ele separadamente na adubação. Mas no final eu vou passar uma receita do NPKzão, todo mundo junto, que vai ser um adubo maravilhoso para as suas plantinhas, para a sua hortinha, enfim, para onde você desejar utilizar. Casca da banana é uma ótima fonte de potássio, você pode usar ela sozinha também na adubação do solo, só você cortar ela pequenininha ou então bater, fazer uma polpinha, colocar ali perto da terra, perto das raízes da sua planta que você vai enriquecer o solo. Casca do ovo é um outro adubo natural que fornece inúmeros benefícios para a planta, pois é rico em cálcio, em potássio. Para você fazer um adubo é só você lavar bem, triturar a casca do ovo depois, fazendo tipo uma farofinha e colocar em volta da planta. Borra de café. Após coar o seu cafezinho sem açúcar, basta esperar a borra do coador esfriar e depois jogar a borra em cima da terra, misturar e regar. As borras de café são excelentes adubos naturais, pois são ricas em azoto, fósforo e potássio. O reaproveitamento dos alimentos listados acima promove uma fertilização orgânica prolongada que oferece uma quantidade mínima de nutrientes constantemente a serem inseridos no solo. A casca de vegetais, por último, é uma dica aí para se a gente quiser aproveitar a cenoura, a abóbora, a batata, chuchu como adubo, porque elas são riquíssimas em vitaminas. Basta a gente cortar em pedacinho pequeno e colocar na terra ali no seu canteiro ou no seu vasinho. Elas ajudam no desenvolvimento e na saúde das plantas com nutrientes, fibras e minerais orgânicos. Lembrando que não se deve colocar em exagero o adubo para não sobrecarregar a planta. Nunca ponha adubo demais e primeiro regue sempre a planta para depois adubá-la. Assim, ela se distribui na terra. Agora nós vamos ver na prática como fazer. Nós vamos precisar de meia xícara de borra de café, que é o nitrogênio e o fósforo, o N e o P do NPK, a casca de 3 bananas, que é o K, o potássio, e também a casca de 3 ovos, que é rica em cálcio e é ótimo para neutralizar a acidez da borra de café. E para quem quiser, a gente pode acrescentar também uma colherzinha de canela em pó, sem açúcar por causa das formigas, que é um excelente fungicida e é ótimo na germinação para estimular a produção de raízes. E 500 ml de água. A gente vai bater tudo isso no liquidificador até ficar razoavelmente homogêneo. Bora lá! Agora, com a ajuda de um funil, eu vou colocar numa garrafa para descansar durante 2, 3 dias para fermentar. Pode ser uma garrafa PET também, eu gosto mais de garrafa de vidro, mas você usa a que você tiver em casa. Depois de pronto, é só aplicar um pouquinho perto da raiz das suas plantinhas uma vez por semana e vê-la crescer lindamente. E aí, você já conhecia o NPK orgânico? Faz uso de algum outro tipo de adubo? Coloca aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve pra não perder nada. Muito obrigada pela companhia e um beijo grande!